Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Irmãos, hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra que está no Evangelho de João, capítulo 3 e o versículo 16 e 17. E eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia em João, capítulo 3 e o versículo 16 e 17, para a gente acompanhar o que está escrito. É um texto muito conhecido, que muitos aqui sempre até decoram, né? E que tem um valor grandioso na vida de muitas pessoas. E eu quero que neste dia, neste momento, cada um possa abrir o seu coração, a sua mente, para entender ponto a ponto o que o Senhor quer nos ensinar sobre o propósito de Cristo ter vindo ao mundo. Amém? E diz assim a Bíblia: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Amém. Então, irmãos, nós vamos caminhar por esse texto, vamos mastigar ele juntos, vamos degustar essa palavra abençoada, esse ensinamento abençoado e entender frase por frase, porque tudo que precisamos saber sobre o amor de Deus, sobre salvação e sobre mais coisas está nesses dois versículos. E a primeira coisa foi que Deus foi quem tomou a iniciativa. Não foi o homem que procurou a Deus. Foi Deus quem olhou para a humanidade caída, suja pelo pecado, e decidiu amar. E olha que amor é esse, irmãos? De tal maneira, né? O versículo 16 ele diz: de tal maneira, porque Deus amou de tal maneira. A Bíblia, irmãos, ela não coloca um limite, dizendo, Deus amou uma quantidade, um limite. Ela já diz de tal maneira, porque é um amor sem limites, é um amor sem explicação, é um amor que nós, por mais que nos dedicamos, pesquisamos, tentamos, nunca conseguiremos compreender e entender a grandiosidade do amor de Deus por cada um de nós. E talvez hoje você tenha entrado aqui se sentindo pequeno, se sentindo sem valor, se sentindo um pouco desprezado, um pouco esquecido pelas pessoas, e muitas vezes, talvez, algum de você que esteja aqui nesse momento me ouvindo, talvez você tenha se sentido até um pouco esquecido ou menosprezado ou não amado por Deus. E que Deus tenha misericórdia de você só por esse pensamento, meu irmão. Porque a Bíblia diz: porque Deus amou ao mundo, Deus amou as pessoas de tal maneira,
Ele lhe ama de tal maneira. Você tem noção do que é uma pessoa entregar um filho por amor de alguém? Você teria coragem de entregar um filho seu por amor? Até de um outro parente? Imagine entregar o seu filho por amor de pessoas pecadoras, pessoas ingratas, pessoas que só pensam em si própria. Deus fez isso por mim e fez isso por você. E isso já mostra um pouquinho do amor grandioso que Ele tem por você, do cuidado que Ele tem por você. E você agora se acha no direito de pensar que Ele não lhe ama, que Ele não se preocupa com você. É complicada a situação, irmão. É bem complicado. E foi através desse amor tão grandioso que Deus tem por você, que Deus tem por nós, por cada um que aqui está, que Deus montou um plano grandioso de resgate para aquelas pessoas, aquelas almas perdidas. E esse plano, esse amor, ele alcança bêbados na rua, ele alcança prostitutas, ele alcança o religioso, ele alcança o ateu, ele alcança o presidiário, ele alcança o doente, alcança desesperado, alcança aquele que está sem esperança, assim como você, alcança aquele que está desgostoso da vida, sem rumo, sem enxergar uma luz no fim do túnel. Esse amor grandioso de Deus, ele alcança qualquer pessoa. Ele tem esse poder de alcançar qualquer pessoa. Pois quando Deus amou o mundo, às vezes tem pessoas que pregam ou que tentam induzir os ouvintes a acreditarem que Deus ama apenas o cristão. Mas essa ideia ela é totalmente errada, irmão. Essa ideia, esse pensamento, ele é totalmente errado. Deus não faz distinção de pessoas. Deus ama todas as pessoas igualmente. Ele não escolhe pessoas diferentes. Do jeito que Ele ama o cristão, Ele ama a prostituta. Do jeito que Ele ama o cristão, Ele ama o bêbado embriagado numa calçada. Do jeito que Ele amou o cristão, do jeito que Ele ama o cristão, Ele ama o presidiário, que nesse momento está isolado dentro de um presídio, dentro de qualquer que seja a situação. Deus ama de tal maneira cada um desses. Então saiba que Ele também ama você, independente de como você esteja se sentindo, independente de se você acredita ou se não acredita, Ele ama você. Isso é uma certeza que eu lanço para a sua vida e que você tem que ter essa certeza, tem que acreditar nisso, porque não é normal
Ninguém teria coragem de fazer tal sacrifício por amor a mim e a você, se esse amor não fosse um amor totalmente diferente, se não fosse um amor sem limites. Foi algo grandioso, irmão. Foi algo grandioso. Não duvide do amor de Deus por você. E esse amor, irmãos, não ficou só em palavras. Deus deu. Ele entregou o que tinha de mais precioso. Por você. Foi por você. Ele entregou. Eu fico assim imaginando. Se eu fosse, né, como eu falei há pouco tempo, se eu fosse entregar um filho meu, uma filha minha, né? Eu tenho uma filha. Se fosse para eu entregar a minha filha por alguém que me despreza, me insulta, me trai, eu confesso, irmãos, que eu não conseguiria. Só que Deus, Ele fez isso por mim, fez isso por você e fez isso por todos nós. Ele deu o seu único filho por você, que hoje em dia talvez esteja desprezando ele, desprezando o ato, né, que ele fez, o ato de amor que ele fez, não acreditando, ainda murmurando, ainda insultando, mas ele fez, irmãos, fez e está feito. Não tem como voltar atrás. Não tem como voltar atrás. Ele fez e está feito. E eu garanto a você, ele não se arrependeu. E não se arrepende nunca, porque o amor de Deus é inigualável. Ele não exigiu nada antes de fazer. Ele não exigiu nada antes de fazer. Ele não esperou ninguém melhorar. Ele não esperou ninguém mudar. Ele apenas entregou o seu único filho. Sem pedir nada em troca, irmãos. Sem pedir nada em troca. E isso é amor que age. É amor que prova. E é amor que se entrega. A gente às vezes vai fazer um favor, vai fazer algo por alguém e a gente já quer exigências. Às vezes a gente vai fazer um favor e diz, hoje eu vou te ajudar, mas eu não quero nada em troca não. Mas caso futuramente eu precise de algum favor, depois você faz, mas não se preocupe. Só que Deus não pediu nada em troca. Ele apenas enviou o seu Filho amado para morrer naquela cruz, sofrer por mim e por você. Pense bem se valeu a pena tanto amor por você. Pense se valeu a pena. Na parte B, no versículo 16, diz assim: para que todo o que nele crê não pereça. Olha o propósito aqui. Deus enviou Jesus para salvar, para que ninguém se perca. O texto diz, todo aquele, não diz só os bonzinhos, ou só quem canta bonito. Às vezes as pessoas querem, né? Como eu já falei no início, às vezes as pessoas querem dizer que Deus ama apenas aqueles que faz tudo certinho. Caso seja na igreja, né?
que só ama aquele que canta bonito, aquele que prega bonito, aquele que ali tem um cargo, algo na igreja. Mas não, irmãos. Ele diz que entregou o seu filho para todo aquele que nele crê. Então não importa se eu prego, não importa se eu canto, não importa se eu cuido das crianças na igreja, não importa se eu fico atendendo ali na portaria, não importa se você não está na igreja, não importa se você está em casa, não importa se nesse momento você está aí usando alguma coisa que você sabe que é ilícito, não importa se você está embriagado nesse momento, não importa se você está aí vendendo o seu corpo, não importa o que você esteja fazendo, não importa o que você já fez, Deus ama você do mesmo jeito. E Ele entregou o Filho dele, o único Filho dele, por você e por todos. Basta que você creia para não perecer. Creia nessa palavra. Mas aqui também, irmãos, tem um alerta. Se a pessoa não crê, então ela perece. Porque ele disse, para que todo que nele crê não pereça. Então quer dizer que aquele que não crê vai perecer. Né? Existe um ditado que diz, para um bom entendedor, meia palavra basta. Amém? Porque o propósito de Cristo é livrar, é libertar todos nós da perdição eterna, do sofrimento eterno, da tristeza eterna e do arrependimento eterno. Aí eu pergunto, e o que é perecer? Você sabe o que é perecer? Perecer é morrer eternamente. É se afastar de Deus para sempre. É viver separado dele por toda eternidade. Isso é que é perecer, irmãos. Aí, dando continuidade ao versículo, diz assim: mas tenha a vida eterna. Aqui vem a promessa: quem crê não morre eternamente, mas vive para sempre em Deus. Essa vida eterna, irmãos, não começa só depois da morte. Quem entrega a vida a Jesus já começa a experimentar essa paz aqui mesmo, na atualidade, aí mesmo onde você está. Na medida que você entrega de coração, convicto de que é o certo, na medida que você entrega a sua vida a Deus, que você diz, eu creio que tudo isso foi por mim, foi por amor a mim, e eu aceito, e eu entrego a minha vida a esse Deus, você já vai começar a experimentar dessa eternidade de paz logo aqui na terra. Logo aqui na terra. Porque quem está em Cristo, ele tem paz no meio de guerras. Quem está em Cristo, ele tem esperança em meio à dor. Quem está em Cristo tem alegria em meio a coisas tão tristes
quem está em Cristo vive assim, porque ele entende que a alegria, que a paz, que o conforto procede do Senhor que fez os céus e a terra. A vida eterna, ela está com Deus, hoje e por toda a eternidade. E aqui, continuando, vamos para o versículo 17, que diz assim: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo. E aqui está um dos pontos mais importantes do Evangelho. Tem gente que pensa que Jesus veio para castigar, para apontar o dedo, para destruir, mas não foi isso, irmãos. A Bíblia diz que Deus não enviou Jesus para condenar, ele veio para salvar. Jesus não veio para olhar para você e te acusar, ele veio para levantar você. Ele veio para levantar você. Ele veio para que ao ver você caído, ao ver você triste, ele venha e lhe dê a mão, e lhe pegue pela mão e lhe levante, lhe ajude, lhe dê forças para que você continue firme na sua jornada. Quantos de vocês, quantos de nós já erramos nessa vida? Quantos de nós já pecamos nessa vida? E mesmo assim, o amor de Deus, glória a Deus, mesmo assim o amor de Deus nos alcançou. Porque o amor de Deus sempre nos alcança. É por isso que Ele está dizendo: eu vim para te salvar, para te libertar e para te restaurar. Porque Deus é um Deus de restauração. Não importa como você esteja, irmão. Não importa como você esteja, minha irmã. Deus tem todo o poder, tem toda disponibilidade e tem amor no mais íntimo dele. Um amor que você já sabe que é um amor sem medidas e sem limite. E ele tem todo esse amor e essa vontade, esse desejo de lhe restaurar, independente da situação que você esteja passando. Mas, continuando aqui, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Deus não veio, para condenar o mundo, mas ele veio para que o mundo fosse salvo por ele. E aqui, meus irmãos, minhas irmãs, a gente encerra entendendo que não há outro meio de salvação. A salvação não está nos bons costumes, na religião, nas obras, está em Jesus Cristo, o Filho unigênito, o conhecido Salvador de toda a nação. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Uma pessoa sem Cristo, uma pessoa que não crê em Cristo, uma pessoa que não aceita a Cristo, essa pessoa não tem vida, irmão.
essa pessoa não tem vida. Se você é uma dessas pessoas, não faça isso com você. Deus criou você com muito amor. Deus tem um amor grandioso por você. E Ele quer que você tenha vida. Ele quer que você desfrute o melhor desta terra. Mas para isso, você tem que fazer a sua parte. Deus é um Deus que ama e é um Deus que respeita. E é um Deus que respeita. E para isso você tem que fazer a sua parte, porque Ele não invade a sua privacidade na marra. Ele espera a sua atitude. Amém? É isso. A gente viu, né, o que a gente conclui com tudo isso. A gente viu que nesse capítulo, né, nesses versos de João 3, 16 e 17, a gente viu que Deus nos ama profundamente. Está mais do que provado. Não tem como você não acreditar numa coisa dessa, irmão. Está provado na Bíblia que Deus ama você profundamente. Então não tem como você se sentir mal amado, ou desprezado, ou escanteado. Não tem condições de você sentir-se assim. Porque pode sua mãe lhe esquecer, pode sua esposa, ou seu esposo, ou seu pai, ou seus filhos lhe esquecer. Mas Deus nunca, jamais esquecerá de ti. A gente viu que esse amor ele foi provado ao dar Cristo por você. Esse amor foi provado, irmãos. Nenhum de nós tem coragem de entregar nosso filho. Mesmo que a gente tenha 3 ou 4 ou 5, a gente não tem coragem de entregar um por amor a ninguém. Quanto mais a gente tendo apenas um filho. A gente não tem coragem de entregar nem por outra pessoa que a gente ama, quanto mais por pessoas que nos desprezam, que falam mal de nós e que não querem nem saber. Então foi mais uma prova do Senhor ao dar o seu filho por amor de nós. Vimos também que quem crê não se perde. Quem crê não se perde, porque Ele diz para que todo aquele que nele crê não pereça. Então é uma verdade de Deus, é uma promessa de Deus. Aquele que crê em Deus, aquele que crê em Cristo, não terá como se perder. E a promessa da vida eterna. Ele disse para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, todo aquele que crê em Cristo terá uma vida eterna. Vimos também que Jesus veio para salvar e não para condenar. Está aqui no 17, porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, e que só há salvação por meio dele, continuando aqui, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Para que o mundo fosse salvo por ele. E é isso, irmãos. E se você ainda não tinha entendido sobre isso, sobre o propósito da vinda de Cristo a essa terra, agora está claro que Ele veio por amor. E não foi apenas amor aos cristãos, foi por amor também a você. Foi por amor a todo aquele que está no maior lamaçal da vida. Amém? E eu quero encerrar dizendo: se alguém hoje está aqui afastado, desanimado, se achando sem valor,
Saiba que você é amado de uma tal maneira. Você é amado de uma forma tão grandiosa que, por você, Deus pegou o filho dele e entregou naquela morte de cruz. Entregou naquela morte de cruz apenas por amor a você, para salvar você, para dar uma vida eterna de paz. E hoje, minha irmã, meu irmão, é um dia de recomeço. É um dia de dar um novo passo. É um dia de dar o passo mais importante da sua vida. É o dia que Deus reservou para resgatar você. É o dia de você dar um sim para Jesus. É um dia de você dar um sim para Deus. Então, nesse momento, se você conseguiu compreender o amor de Deus por você, diga sim para Jesus. Diga: eis-me aqui, Senhor. Daqui para frente é eu e o Senhor e eu. E eu aceito esse amor. Eu aceito esse amor. E eu quero retribuir esse amor para com o Senhor. Em nome de Jesus.